Muito bem. Então, agora podemos, enfim, chamar a Natália Mendonça. Já está aí? Está no link? Tô. Pô, tô adorando esse negócio aqui. Quando funciona, então é uma beleza. Porque assim, os primeiros minutos dessa live a gente se atrapalhou pra caramba. Mas agora a gente vai fazer uma todo dia. Esse cara aqui já quer morrer. Todo dia, não, não, não. Não, imagina. Eu não consigo nem fazer todo dia. Agora eu já tô viajando mais que urubu. Então, quando eu termino o ano eleitoral, vou dizer uma coisa. Eu dou show até nos comissários de bordo. Consigo fazer todos os procedimentos. Bom, Natália, já estamos dividindo tela com ela? Estamos? Por gentileza, deixa a Natália sozinha para ela falar um pouquinho da experiência dela. Bom, o Marcelo já me apresentou praticamente para todo mundo, né? A gente está trabalhando juntos em campanhas desde 2010 e foi, na verdade, a minha estreia no mundo do marketing político. Eu comecei numa campanha de Senado e de lá para cá já fiz campanha de presidente, de vereador, de governador, de prefeito, de tudo que vocês podem imaginar. E eu sempre tive muito ligada à área do digital, sempre trabalhei nas equipes do digital. E depois que a gente abriu as empresas, eu fui migrando e hoje eu sou responsável pela área principalmente de gestão de impulsionamento, que é uma área que eu sou, já atuo desde 2011, eu já atuava em clientes corporativos antes, e agora eu atuo principalmente para políticos. Em 2018 foi um pandemônio de político querendo fazer impulsionamento, e a gente tinha muito pouca informação, então eu me aprofundei muito nesse assunto, principalmente do que se diz respeito à legislação eleitoral e às ferramentas e o que elas disponibilizam para políticos, né? E como que a gente pode usar da melhor maneira possível. Então eu trouxe toda essa experiência aí nas coisas que eu faço, nas campanhas que eu atuo, nas aulas que eu gravo, nos vídeos do YouTube, onde vocês encontrarem conteúdos meus. Natália, eu queria que primeiro a gente começasse com você falando, porque assim, essa questão do impulsionamento é uma questão recente, né? Nós tivemos a reforma política de 2017, que permitiu o impulsionamento, então 2018 foi o primeiro ano eleitoral, e isso muda completamente, na minha opinião, a gente pode separar campanha política e uso de internet 2017 para trás, 2017 para frente, né? Porque o impulsionamento é o que permite aos candidatos que comprem, entre aspas, espaço no que hoje eu considero que seja a primeira tela, que é a tela do celular. Eu queria que você me falasse um pouquinho de como é que foi a tua experiência em 2018, quais foram as dificuldades que você encontrou e que você já está vendo o que vai acontecer agora. Ah, peraí, antes de você responder, quantas pessoas tem aí, Daniel? 970. Temos 970 pessoas ao vivo. Daí, por que eu estou perguntando isso? E até antes de você responder essa questão, Natália, porque muitas vezes a gente fala com alguém para fazer uma live ou para fazer um vídeo e a pessoa sempre fala assim: poxa, mas vídeo na internet tem que ser curto. Então, quem está assistindo desde o começo pode observar que a gente começou com 150 pessoas, 400, 600, 800 e a gente já deve estar fazendo quase uma hora de live. Ou seja, quanto maior o tempo dessa live, mais gente está nela. Por quê? Porque você está dando conteúdo. O que você não pode fazer é live mequetrefe, entendeu? Bom, vou dar todo o espaço agora para a Natália. Explica aí, Natália, como é que foi 2018 e principalmente quais foram as dificuldades. 2018 foi um grande aprendizado, né? Porque foi o primeiro ano em que a gente pôde fazer o impulsionamento em redes sociais para político durante o período eleitoral. Então, nem eu, que estava já fazendo impulsionamento em outros períodos para outros tipos de cliente, sabia muito bem como usar isso no período eleitoral, porque tem regras muito específicas. Então, foi um aprendizado dia após dia ali da campanha, de como fazer isso, e aí eu fui auxiliando todo mundo ali com os meus estudos e como é que eu ia estudando isso. Mas, assim, a falta de informação predominou. O próprio Facebook, as ferramentas, elas não oferecem muito suporte, muito apoio para políticos fazerem anúncios em campanhas eleitorais. Então, quem não buscou para se preparar para isso e quem não treinou, quem não estudou, passou um perrengue até para fazer impulsionamento em 2018. E as maiores dificuldades que eu vejo que aconteceram foi, primeiro, conseguir fazer. Então,
É uma mão de obra muito difícil de encontrar, que a gente chama hoje de gestor de tráfego, e disposto a trabalhar em campanhas eleitorais, então, e com experiência nas ferramentas, então já é mais difícil você conseguir ultrapassar a barreira de como fazer, e quem ultrapassa a barreira de como fazer, aí é mais difícil ainda, é a barreira do como fazer para ter resultado eleitoral. Porque o que acontece nas campanhas? O político quer fazer santinho virtual, quer fazer patrocínio para todo mundo, padrão, pegar um santinho e falar para a cidade inteira vote no número. E assim, a hora que eu via isso, me dava um desespero. Porque a gente está competindo na internet, não é com o nosso adversário político, que também está fazendo outro santinho virtual sendo patrocinado para a cidade inteira. A gente compete na internet com o gatinho fofo. Eu falo isso para diversas vezes, quem já vê meus vídeos aqui no YouTube já viu eu falando isso. A gente compete com o gatinho fofo, a gente compete com o neném da vizinha, a gente compete com conteúdos que as pessoas querem ver. Se você vai lá e patrocina a mesma coisa para todo mundo, como se fosse televisão, você perdeu todo o valor de fazer patrocínio e impulsionamento na internet. Então, são dois grandes problemas que a gente tem. Então, o primeiro é essa barreira do como fazer. Segundo é fazer para ter resultado eleitoral. Em 2018, eu tive candidatos que não me entregaram conteúdo no sentido de a gente brifar, fazer, vamos fazer um vídeo assim, vamos fazer um vídeo assado, eu vou mostrar para as mães que moram na região tal, e o próprio candidato não querer gravar, não querer produzir esse conteúdo, porque achava que fazer a campanha na internet era igual ele comprar horário na televisão. Ele ia pegar o programa, cortar e aparecer lá no patrocínio. Então, assim, é uma conscientização de que se tiver uma campanha adversária que estiver usando muito bem o impulsionamento na segmentação, você que está fazendo essa chuva aí de qualquer conteúdo para todo mundo, vai perder, vai jogar dinheiro fora, não vai ser aquilo que vai fazer diferença na sua campanha. Eu acho importante a gente falar isso, Natália, porque a segmentação de conteúdo é realmente a melhor coisa no uso da internet, né? Porque televisão, você tem o broadcast, né? Você fala uma coisa para todo mundo, aí ela tem que ser o mais pastel possível. Agora, na internet, é o único meio que a gente tem que é capaz de entregar uma proposta de uma creche somente para pessoas que têm filhos pequenos. Ou seja, é uma bobagem fazer um impulsionamento aberto. E aí eu quero te perguntar quais são as principais possibilidades de segmentação. São inúmeras, e aí muita gente nem conhece, então eu vou dar aqui alguns exemplos. A gente pode segmentar, além ali dos dados demográficos que a gente já conhece, então eu posso segmentar por região geográfica, eu posso segmentar por idade, por sexo, eu posso segmentar ali por padrões que a gente já conhece, que são os padrões IBGE, teoricamente. A gente pode segmentar baseado em comportamento, e aí está o valor da internet. O Facebook, o Google, eles têm informações de todos os usuários que usam a rede. Eles sabem que eu gosto do tipo de vídeo que eu fico assistindo no meu Facebook, eles sabem o que é o conteúdo que me faz parar e dar um play num vídeo. Ele sabe no que eu curto, ele sabe o que os meus amigos curtem, ele me conhece. Ele não está nem aí para a Natália, mas ele tem informações sobre mim o suficiente para que quando um anunciante estiver procurando pessoas que têm aqueles gostos, ele consiga exibir esse anúncio para mim. Então a gente tem que fazer o uso desse banco de dados. Então a gente pode segmentar, por exemplo, eu dei um exemplo de mães e eu uso isso muito em campanha. Eu consigo segmentar pais e mães de filhos, e aí pela idade dos filhos, para vocês terem ideia. De 1 a 3 anos, de 3 a 6 anos, eu consigo de pais de adolescentes, e cada um desse público está interessado numa coisa diferente, correto? Quem tem filho pequeno precisa de creche. Você vai fazer um vídeo falando de creche naquele bairro, para uma família que não tem filhos ou para idosos? Não, isso não faz o menor sentido.
E uma das coisas que eu sempre ouço é assim, não, mas isso aqui é legal, isso poderia interessar para mais gente, não só para essas pessoas. Mas isso é jogar dinheiro fora. Por que que você vai falar uma coisa que serve para um público bem específico, para todo mundo, só porque seria legal se ele soubesse? Você usa esse dinheiro para falar com o público com o que ele quer saber. Por Sabe que, exemplo, eu consigo. Pode ah, falar. sabe o que eu acho engraçado, Natália? É porque assim, na mídia tradicional, a mídia impressa, por exemplo, isso já é pactuado. Se a pessoa quer, vamos supor que uma montadora de carro quer lançar um carro, ela pega a revista, geralmente a 4 rodas, e publica lá. Ela não coloca isso em todas as revistas, né? Ela não coloca isso, por exemplo, numa revista feminina, como a Nova. Não, porque quem está interessado em carro, compra uma 4 rodas. Mas a pessoa que lê Nova não pode comprar um carro? Sim, ela pode, mas a atenção dela não estava para aquilo, né? A atenção de quem comprou a Nova não era comprar um carro, era ter uma informação de pauta feminina. Então, eu Aí é o acho que a seu gente esforço. é o esforço. O que a professora Natália está dizendo, basicamente, é que se você abrir o leque, você vai ter que entregar o conteúdo para muito mais pessoas para ter um resultado pequeno. E aí o custo sai caro, né? Exatamente. Seu esforço para conseguir algum resultado vai ser muito maior. Para você ter ideia, em 2018 eu tinha um cliente que era campanhas gerais, de eleições gerais, então era deputado, né? E que fala com diversas cidades. Eu tinha um cliente que era de Minas Gerais. Minas Gerais tem mais de 800 municípios. E aí esse cliente tinha vídeo para cada público, dentro de cada cidade que ele trabalhava. E ele fazia a cabeça do vídeo personalizada. Ele fazia assim, ó. Oi, pessoal, aqui de Monte Alegre. Eu vim falar com vocês hoje porque, olha, o tanto de coisa que eu já fiz aqui pela região, ele era muito específico. A gente teve ótimos resultados com isso, porque as pessoas sabiam que ele estava falando com a pessoa, a região dela, a cidade dela, a rua que ele ajudou a mandar verba para asfaltar. Ele citava, ele conhecia de tudo aquilo. E a região dele, se eu não me engano, era o Alto Paraíba. Nossa, mas tinha cidade, Marcelo. Isso me deu um trabalho do cão em 2018, mas fez, pelo menos, eu ter a certeza de que o nosso caminho estratégico do uso do impulsionamento segmentado funciona. Foi esse cliente que me deixou muito feliz das minhas experiências, porque foi ali que eu pude testar isso na prática, em campanha eleitoral. Que antes a gente só falava, né? A gente sempre citou isso, essas estratégias, mas de Sim. fato nessa campanha de 2018 eu pude testar e fazer e ler os comentários e ver o resultado e ver, bom, o cara foi reeleito. Não, e foi bem, foi uma votação boa. Enquanto todo mundo caiu de votação na região dele, por causa da onda que teve, né, contrária, ele manteve a votação e até aumentou um pouquinho. Natália, eu vou te fazer uma última pergunta aqui, e você pode não se estender em relação a ela, porque depois eu ainda tenho o Dr. Kampfer que vai falar sobre legislação. Mas eu queria saber assim, o que pode e não pode em impulsionamento? A gente tem regras muito específicas para impulsionamento em campanha eleitoral, em período eleitoral. A legislação tem alguns trechos dela que falam, então o doutor Gustavo Kampfer até vai citar mais sobre isso, até porque é a área dele, mas eu, como gestora de impulsionamento dos meus clientes, é minha responsabilidade também estudar, então eu posso aqui já falar de alguns pontos que sempre pegam. Primeiro, impulsionamento em pré-campanha. Eu sempre vinha falando assim, é um risco, cuidado, mas ultimamente a gente tem algumas decisões, algumas consultas sendo feitas aí à Justiça Eleitoral em que são resultantes de que não pode fazer impulsionamento em pré-campanha. A lei eleitoral só fala de gasto com publicidade, gasto de campanha eleitoral só acontece durante o período eleitoral. Ele só pode acontecer, você só pode fazer gasto de campanha depois que você tem um CNPJ de campanha, ok? Então tá. E gasto de pré-campanha existe? Então, a lei não fala sobre isso. Você tem aí algumas decisões que foram favoráveis a um impulsionamento, desde que ele não fosse uma coisa muito, que ele não balançasse uma eleição, mas ainda não está pacificado. Depois com o Dr. Kampfer eu vou falar mais sobre essa história. Tem uma questão que é difícil, porque o que é abuso de poder econômico? Nós tivemos em 2000, esse ano aqui, teve a cassação da juíza, a ex-juíza Selma, que foi senadora
pelo estado do Mato Grosso. O que ela fez? Ela gastou aproximadamente R$ 1.700.000 na sua pré-campanha, sendo que seu teto eleitoral era 2,5 milhões. Ou seja, durante o período do 1 de janeiro até o dia de que começou a eleição naquele ano, ela gastou 1.700.000. E aí, durante a campanha, ela gastou mais 2,5 milhões. A Justiça Eleitoral considerou que aquilo foi abuso de poder econômico e caixa 2. Esses gastos foram feitos com comunicação, não foi nem com impulsionamento em si, mas contratando produtor e tudo mais. Então, algumas coisas a gente tem que levar em consideração. Quando você vai fazer o impulsionamento de um conteúdo, você tem que lembrar que você produziu aquele conteúdo. Aí, se um candidato bota eu contratei o Roberto Carlos, né, o cantor, estou dizendo, não um jogador de futebol. Aí ele fez o meu jingle, aí eu contratei edição de vídeo, eu contratei tudo. Talvez aquele vídeo foi produzido gastando uma fábula. Isso pode dar abuso de poder econômico. Então, mais adiante, eu vou falar disso com o Dr. Gustavo Kanfer, até porque nós chegamos agora, se eu não me engano, a 1.000 pessoas assistindo. Então, eu vou antecipar um negócio aqui. Eu fiz uma consulta no TSE a respeito sobre impulsionamento de conteúdos. A gente pegou um deputado que é próximo a gente, ele encaminhou ao TSE um pedido de informação perguntando sobre o impulsionamento de conteúdos, a possibilidade de você recompensar uma doação eleitoral com um prêmio, sei lá, se a pessoa doasse R$ 50 para mim, eu podia mandar um boné para ela, e também se eu poderia sortear um prêmio sem valor. Por exemplo, entre todas as pessoas que doaram para a minha campanha, eu poderia sortear uma para fazer um dia de caminhada com o meu candidato? Vocês vão ficar... Agora vou parecer o João Kleber, né? Vocês não vão acreditar na resposta. Mas isso eu só vou tocar quando o Dr. Gustavo Kanfer estiver aqui comigo online. A Natália voltou? Eu vou trazer aqui de volta a Natália para ela terminar de falar o que não pode, porque ela tem um negócio também que é uma dica, que assim, se você não souber, você pode tomar um processo de cassação, mas eu prefiro que ela fale. E depois eu falo o que deu essa consulta, tá, pessoal? Essa consulta saiu ontem, o parecer do Ministério Público. Ministério Público aqui de cima, o eleitoral, junto do TSE, tá? Não é de qualquer um, não. Ele tem a resposta para essas perguntas que eu fiz aqui. Aguardo o Dr. Kanfer. Natália, pode falar. Marcelo faz tanto mistério sobre o que eu tenho que falar, que agora eu já estou na dúvida se é isso mesmo. Mas eu vou dar uma dica aqui de uma coisa que deu problema em 2018 e já é um aprendizado meu e eu já estou aplicando onde eu tenho alcance, digamos assim. A gente só pode fazer impulsionamento de conteúdo em redes sociais. Isso quer dizer Facebook, Instagram e YouTube. YouTube já foi entendido como uma rede social, apesar de eu discordar disso aí. Mas você pode fazer ali. Você até poderia fazer no Twitter, no TikTok, mas são ferramentas que bloquearam anúncios de políticos. Então, esquece essas outras duas. Só que essas ferramentas de anúncios de redes sociais, elas oferecem uma opção que é rede de parceiros, rede de display. Então, e elas vêm marcadas, lá no Facebook ela vem marcada automaticamente, ela fala lá que é para exibir em todo lugar. Não deixem essa opção marcada quando vocês forem fazer impulsionamento, porque isso quer dizer que quando uma pessoa está visitando um blog, um site que é rede de parceiro do Facebook, vai ver o anúncio do político. Você pode até achar que isso é uma super vantagem, porque a pessoa vai te ver em todos os lugares, mas isso dá problema, porque a legislação eleitoral é claríssima. Só pode impulsionamento em redes sociais. A rede de parceiro não é o Facebook, é um parceiro, é um site, é um blog. Então não faça. Você tem que saber operacionalizar a ferramenta para desmarcar essas opções, porque se você apertar aquele botão azul que tem lá na sua publicação, ela vai automaticamente. Se você tiver um adversário muito, digamos assim, rígido sobre as suas ações, tirar um print e apresentar, ajuizar uma ação lá no seu TRE, você vai ter problemas com a justiça eleitoral. Então fica aí minha dica. Vê, Marcelo, se era sobre isso que você queria que eu falasse com o pessoal. Era exatamente sobre isso, porque esse negócio aí é bem claro. A lei eleitoral, ela qualifica. Eu sei que isso pode parecer maluquice, né? Mas está lá dizendo que
publicidade online não pode e impulsionamento pode. Aí você fala, pô, mas impulsionamento não é publicidade? Então, na cabeça da Justiça Eleitoral, as coisas são separadas. Então, é importante porque publicidade é conduta vedada. Depois o Dr. Gustavo Kanfer pode até falar mais sobre isso. Natália, eu quero agradecer aí a sua participação na nossa super live de hoje. Quero fazer mais um pedido aí a quem está assistindo. Por gentileza, quem estiver assistindo a live, né, faz uma coisa. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, já aperta aí o botão para se inscrever, para você ser notificado quando a live começar. Eu vou fazer algumas lives, eu não vou conseguir avisar com antecedência, porque eu vou fazer ela dependendo da minha condição de internet. Eu vou viajar o país todo. Agora eu começo a minha sessão de viagens, então eu faço live para falar de coisas importantes, mas eu não consigo avisar, entendeu? Então vai aí, bota aí, deve estar aqui do meu lado esquerdo, coloca aí para você se inscrever no canal e ativar as notificações, tem um sininho, você ativa as notificações. Aproveita, já que eu estou fazendo um momento pedido, vou pedir também para dar like aqui. Eu vi aqui que deve ter mais de 400 likes já, tem mais de 1000 pessoas, então pessoal, dá um likezinho aqui na live para dar uma valorizada e aí a gente vai prosseguir. Natália, muito obrigado pela tua participação. Obrigada, Marcelo. E eu quero chamar o comercial da Natália, do curso dela. A Natália fez um curso muito bom. Eu quero que vocês deem uma olhada nisso. Pode apostar. O impulsionamento de conteúdo será um elemento decisivo nas campanhas vitoriosas. Mas tem que saber impulsionar. Você tem que saber operar muito bem a ferramenta profissional de anúncios do Facebook e, principalmente, saber usar a estratégia por trás da ferramenta. E é isso que você vai aprender no curso Anúncios de Facebook e Instagram para políticos e candidatos. Meu nome é Natália Mendonça, sou especialista em marketing digital e há 10 anos atuo no mercado de marketing político. Faço impulsionamentos no Facebook desde 2011 e só em 2018, quando foi permitido o uso de anúncios em campanhas eleitorais, coordenei o impulsionamento de 8 campanhas diferentes. Meu curso tem 3 horas de duração e eu dou todo o passo a passo que você precisa saber para fazer a verificação obrigatória do Facebook para anunciante político, entender o que pode e o que não pode ser feito de acordo com a legislação eleitoral, montar as suas campanhas de anúncios na plataforma do Facebook e tirar os documentos necessários para a prestação de contas dos impulsionamentos da campanha eleitoral. E aí, vamos começar?